Standard antes do Pro Tour, né? Pro Tour vai ser na sexta-feira. Provavelmente esse vídeo vai sair ou segunda-feira à noite, começo da noite, ou terça-feira de manhã, mas na sexta-feira tem Pro Tour, inclusive deve ter depois um vídeo falando sobre o metagame, né? Que deve sair quarta, quinta-feira, normalmente, porque as listas saem na sexta-feira, na quarta rodada do Pro Tour. Deve ser umas 5, 6 horas da tarde. Falar um pouco como é que está o ambiente, né? Como é que eu vejo esse ambiente antes do Pro Tour. Até porque daí a gente faz uma base legal para quando sair o metagame poder, né? Dando uma comentada disso. Para mim, o formato tem 2 decks como seus principais. E os outros não são necessariamente não jogáveis, mas toda hora vão entrar na discussão da match contra esses 2 decks. Um deles é o Esper, e aqui eu tô com uma lista que eu considero bem padrão, assim, acho que a tecnologia é as Tishanas, né, usar Tishana de main deck, mas no geral é a lista padrão do deck. É essa. Então, Morcego, Denick, Duelist acabou sendo a carta mais padrão aqui, eu vou abordar já um pouquinho disso. Preacher, Raffine, até porque Preacher e Raffine jogam bem com Duelist, né? Porque tem triggers que compram carta quando ataca. Essa Tishana que é um pouco mais fora, mais uma Wandering e tal. A side também relativamente padrão, então... padrão, tá ligado? Essa é a lista. Pode ter coisas longe disso? Pode. Você pode não jogar com Tishana e jogar com mais emoção, ou jogar simplesmente com uma quarta cópia de Duelista, uma quarta de Fada ou Preacher, né? Tanto faz. Pode ter a galera jogando sem No More Lies, porque tanto a match contra Esper quanto contra Convoke não é exatamente a melhor carta. Mas o esqueleto do deck é isso aqui, tá? Para quem for se preparar para showdown, tal, saiba que esse é o esqueleto do deck. É em cima disso que normalmente vai ter as tecnologias. Inclusive a base de mana usando 2 Country Yard. Essa lista tá com um básico, tem uma galera que joga com mais e tal. Mas a base, por assim dizer, é essa aqui mesmo. Então você tenta fazer a base de mana o mais rápido possível, tal, e desenvolve. Por que o Esper dá tão bem? Ele é um mid-range que se adapta muito bem a metagames. Então, o ambiente é dominado por control e ramp. Então dá pra você jogar com Tishana de main deck, dá pra você jogar com mais counters, dá pra você jogar com discard. O ambiente é dominado por um agro. Então você aumenta o número de remoções, as suas cóleras são muito boas, né? O deck ganhou... Essa lista tá com Shepherd, mas tá com Shepherd e Pest Control, e daí tem gente aumentando nessas cóleras, e aí deixa normalmente a remoção pontual pro Mono Red e tal. Mas assim, é um deck que se adapta muito bem. E essa é a grande força desse deck quando a gente tenta discutir as opções, né? Então o quão bem ele se adapta para ganhar as matches. E tem sido assim, né, nos últimos anos. Raffine ajuda muito o deck, porque daí você consegue rodar o seu deck inteiro e achar as respostas que você precisa. Então é um dos motivos para o Esper estar tão bom. É claro, a gente teve uma ascensão do B uma época, muito ligado ao Temur. Então o B amassava o Temur, então era preferível. Mas no geral o Esper é uma ótima escolha, inclusive para quem for jogar Showdown, para quem for jogar qualquer outra coisa. É uma escolha muito segura. Você que vai jogar o Pro Tour e ainda não sabe o que fazer. É uma escolha muito segura, você pode ir com essa lista assim que para mim é bem padrão. Não tem coisas que eu considero necessariamente erradas. Talvez o que dá pra gente discutir é o Rest in Peace. O Temur tá muito, muito embaixo. Eu acho que dedicar uma carta só pra ele é meio complicado. Acho que dá pra colocar uma Tishana aqui e mais alguma coisa pra controle e tal. Mas assim, é bem padrão essa lista. O outro deck, que pra mim é uma ótima opção, pra mim os dois são ambos ótimas opções, é o Boros. Essa lista aqui, excepcionalmente, está com a Nipakal. Não é tão comum.
a galera usar. Vou pegar aqui, acho que tem uma lista do lixo. Também é muito boa e tal. Então, assim, explosão pura, né? É o mesmo deck que foi por um tempo o melhor deck do Pioneer. Tem uma galera que gosta de jogar com ele no Modern também, usando essa fadinha aqui, inclusive, que é muito boa. O lixo estava usando Legion Struder, que eu não sei se eu gosto de main deck, mas de side é uma opção muito boa para jogar contra remoções. Então, assim, o deck é muito explosivo. O deck tem a abertura Rogak, né? Que é quando você abre um dos bichos que faz artefato, depois faz glifo, e ainda no turno 2 você faz uma cavaleira. Então você tem, tipo, 8 de poder turno 2. Então essa é a abertura que a gente chama de Rogak. Que é a grande discussão, assim, quando tá vendo decks. Ah, pô, tal deck parece legal, isso. Ah, mas e contra Convoke? Ah, acho que lá pelo turno 3, turno 4, dá pra fazer tal coisa. Tá, e se você tomar Rogak? Se eu tomar Rogak, eu concedo. Então esse é um grande argumento desse deck. Né, que é essa abertura Rogak, principalmente na play, mas até na draw, ela é muito, muito boa. Inclusive eu gosto do Esper, porque tem como você quebrar a abertura Rogak, que é o oponente abre mana bicho, mesmo na draw, né, você abre mana vai com um cutdown, quando o oponente vai dar o glifo, você destrói a criatura, né, que fez artefato, não tomar Rogak, no próximo turno você pode fazer morcego, às vezes pode ter um counter, eles conseguem, é um deck que consegue evitar o Rogak. Mas normalmente decks que não evitam essa abertura sofrem em algum momento, mesmo que a match seja de boa, você vai ter derrotas para isso. Exato, a base de mana do deck melhorou muito, ganhou 4 Inspiring Vantage, desculpa, que é muito boa. É um deck que usa muito bem Caverna, então counters não são tão confiáveis contra ele. Então assim, para mim os dois melhores decks do formato são Esper e Boros Convoke. Se eu fosse jogar, por exemplo, Showdown, eu esperaria, e sem exagero, ao menos que o Pro Tour mude isso, 3 rodadas de Esper, 3 rodadas de Convoke, 1 rodada com outros decks. São realmente decks assim muito bons, populares, tá? Não é, a gente não tá falando de uma tech, é que nem o B, que foi recente, assim, que era um ótimo deck, mas nem tanta gente estava jogando com ele. O Soldiers passou por isso também, num T2 até que recente. Mas pra mim são os dois melhores decks do formato. As outras opções são ruins? Não. Elas conseguem jogar. Eu só acho essas duas melhores opções. Inclusive, já vou jogar de Esper. Eu focaria em ganhar Mirror e ganhar de Convoke. O resto é o resto. E tem o resto, assim, o resto, de novo, ele não é horroroso. Eu não espero que o top 8 de um Showdown, de um Pro Tour, seja 4-4. Mas os outros decks, pra mim, vêm um pouco atrás. Então a gente tem, por exemplo, o Hack dos Mid-Range. O Hack dos Mid-Range, pra mim, é uma questão importante pra ele, é que ele é o melhor deck de Tiny Bones. Eu joguei com Tiny Bones no fim de semana no Esper, e foi muito assim. Eu gostei mais dele bloqueando do que atacando, o que é péssimo, porque eu não quero ficar bloqueando. Tem um ponto do jogo que ele não funciona mais. Então, o meu oponente tá com Preacher, começou a me atacar e fazer token. Eu não consigo bater com o Tiny Bones em cima. Tem anúncio de casamento do outro lado. Já vou falar um pouco mais sobre Esper com anúncio de casamento. Eu também não ataco. Contra decks agros, ele fica meio que parado esperando um bloco e tal. Então, assim, com o Int, dá pra fazer um jogo legal. Por quê? Porque toque mortífero com atropelar, a interação você dá 1 de dano só e o resto passa. Então, quando eu bato e troco um bicho, eu vou dar 1 de dano nesse bicho e o resto vai passar. O que vai passar, a habilidade desencadeou, eu pego alguma coisa. Então ele melhora quando tem Int na lista. E o Rakdos é um ótimo deck de Int, então assim, a gente tem alguma coisa assim. Tá? A gente tem um rolê acontecendo com Tiny Bones e Int. Eu não gostei de Tiny Bones numa lista tradicional de Esper. O Dimir não apareceu muito, e eu devo muito isso ao Boros. A match contra Boros Convoke é complicado, então assim, Rodel, eu gosto muito do Dimir, eu queria jogar de Dimir e tal. O que eu faço? Você vai sentar e tentar amassar a match contra Convoke de alguma maneira, especialmente pós-side, assim.
você vai ter que amassar essa match. Porque o que acontece? Nessas matches que são muito importantes, né, Boros, Convoke e Esper, você não pode ter um win rate de assim, Rudá, eu faço 50%. 50% num evento como o Showdown, que você não pode perder 2 partidas, podem ser 2 derrotas. Tá? E 2 derrotas te tiram do top 8. Então você não pode ir com um deck que eu tô 50%. Tá? Eu vou de Convoke. Então tem a Mirror, que tem as suas variâncias. E aí eu vou jogar contra a Esper. Eu tô bem contra a Esper, a Mirror, vamos ver. Aí é um pouco melhor. Mas eu não posso pegar um terceiro deck e falar, contra esses eu sou 50%. Porque se eu pegar 6 e eu fizer 3-3, eu não passo. Se eu fizer 4-2, eu não passo. Tá? Então, eu tenho que fazer 5-1. Eu tenho que sentar, jogar várias MD3 e falar, eu vou amassar essas matches. Beleza. Tá? Um exemplo de quem tenta argumentar nesse sentido é o Jeskai Control. Quebrou. O Jeskai Control meio que tenta ser um deck pra tentar ganhar desses dois, né? Especialmente usando Light Helix e Rainun e tal. Eu não sou um grande fã de jogar com esse deck, vou mandar a real. Eu acho que o Dust Animus já faz o que esse deck quer para ganhar de agro, mas se você quiser jogar, vai ter as hélices e tal. Tem Rainun. Rainun é uma carta muito chata de jogar contra. É uma opção. Eu acho control ruim? Não. Mas a gente ainda tá com aquele problema de você tem que finalizar o jogo de alguma maneira. Se você não finalizar o jogo, você vai o quê? Perder e empatar? E depender do tiebreaker pra passar? Tá ligado? Isso que é um problema. Você tem que achar uma maneira que ganhe rápido. A Esfinge é boa, Rudá? Eu não testei. Sinceramente, eu fiquei nos últimos dias muito mais focado em Esper. Mas talvez seja a linha. Tipo, eu vi ela jogando em outros decks e foi bem. Talvez seja a linha pra esse deck. O Bradinho aqui jogou de Esper Legends. É uma linha bem reta. Se não me engano, a gente teve outro Esper Legends. Só preciso ver aqui. Esse aqui também. Esse daqui joga um pouco maior. Eu gostei um pouco mais dessa lista. Tem Giza. Giza é uma carta bem chata. Ainda mais tendo o Tiny Bones Jones Up e tal. Mas o Bradinho que jogou com essa lista já falou que vai cortar Tiny Bone e colocar Skrelv e tal. Mas assim, meu problema com Esper Legends, eu não gosto da match contra Evanesville. Contra Esper Mid-Range. Às vezes falta a remoção, neles vai sobrar e você perde o jogo. Talvez ter mais sinergia ajude? Talvez. Mas eu tenho esse problema com essa versão do deck. Falando de versão, inclusive, é esse aqui. Tem a versão do Esper, que é basicamente um tokens, né? Que daí joga com Anúncio de Casamento, que é uma carta que, né, tava de escanteio. Joga com 4 Virtude. Virtude é uma carta muito boa na Mirror. Ela é realmente uma das melhores cartas da Mirror. E aí a ideia dessa lista é simplesmente encher a mesa e bater, né, de onda, né? Bater de horda, né? O Swarm. Eu não acho esse plano ruim. Eu não gosto desse plano contra a Convoke. Eu acho esse plano muito lento contra a Convoke. Mas na Mirror é bom. Né? Contra a Convoke, o deck tem Pest Control, tem Shepherd. Talvez funcione um pouco melhor. Mas Mas é onde é o meu porém, assim. Tipo, se a pessoa vai jogar com isso, eu falaria, pô, joga um pouco contra a Convoke, sente essa match, vê se não precisa reforçar, talvez precise de pouquíssima coisa pra Mirror, uma carta, 2 cartas. E o resto você pensa em Convoke. Mas ela é pra ser uma versão muito boa contra Convoke, porque, né, lota a mesa com facilidade. Ainda vindo por fora, Domain no domingo foi um bom deck. Voltou a fazer resultado, então, né, coloca essa pulguinha na cabeça da galera. A lista também bem estoque, normalmente a que eu vi da galera. A diferença é que tinha uma galera usando Lockdown, alguns usando Pest Control e Long Goodbye. Então a Long Goodbye para ganhar de Esper, as Cóleras para ganhar, aí a própria Elash para ganhar de Convoke, e aí o resto você tenta cobrir. É um deck bom, não dá para negar. É um deck bom, é um deck que eu espero em grandes eventos. É claro, você pode perder para Convoke por causa de Rogak,
Você pode, às vezes nem dá tempo de fazer um lockdown da vida. Você pode perder para Esper, porque o Esper veio muito curvado em cima de você. Então tem esses poréns, por isso que esses decks para mim veio um pouco para trás, assim. Eles têm como perder para esses decks tier, mas é bom. Não dá para falar que é ruim, tá? Então assim, é muito Esper e Boros, aí pô, vai vir um B, vai vir um Domain, vai vir um controle. São todas outras opções. Mas um pouco abaixo, assim, tipo. E as listas, elas estão ficando cada vez mais padrão. Tipo, a galera vai mexer coisas, principalmente pro Pro Tour. Mas no Showdown, por exemplo, eu espero mais padrão. Assim, no Pro Tour você tenta inovar, você tenta ganhar a porcentagem de vitória em cima da inovação de deck building. Num torneio como um Showdown, como um Qualifier, se você jogar com a lista padrão, é um pouco mais de boa, você consegue forçar um pouco mais a sua habilidade. Mas em outros níveis, nem tanto, você tem que tirar alguma diferença. Teve esse Zet Control do Blasphon, né? Deck voltadaço para ganhar de Boros e com 4 barras de main deck. A carta que chamou muito é Simulacro Synthetizer, né? Uma carta que toda vez que faz um artefato com custo 3 ou maior, você vai fazer token. E tem mais um para cada artefato que você controla. Então engraçadinho. É legal desse deck porque ele deixa atacar no jugular horrível, né? Eu lembro que teve uma lista parecida com isso que existia uma época do B e tal. E do outro B ainda, é bem antigo. Mas realmente não sei pra hoje se é uma lista ok, mas existe como opção. O Rakdos aqui e tal. Eu devo também postar algumas conclusões minhas jogando de Esper. Eu joguei esse challenge aqui. 10º. Eu devo postar algumas conclusões minhas para quem interessar, né, pro desenvolvimento e tal. Tem mais alguma coisa. Mas pra mim é muito essa questão de, tipo, listas mais... tem a galera tentando jogar de controle, né? Então, pô, mostrei o Sky, tem o W. Vai ter um ou outro de Temur, mas o Temur caiu bastante. A galera do Ramp toda meio que foi pro Five Color mesmo, porque você consegue arrumar um pouco melhor suas emoções. Ainda que essa versão também consegue. Você consegue jogar com preto para jogar com Long Goodbye, para jogar com mais emoção global e etc. Tudo isso é possível de fazer. Então, são dessas opções. Mas, de novo, para mim o formato é Boros e Esper, o resto um pouquinho abaixo. Vou jogar o Showdown, Rudá. Que eu faço? Primeiro, você vai ficar com 2 olhos no Pro Tour. Tá, lembrando, eu não vou estar transmitindo o Pro Tour, nem vou estar fazendo, né, o terceiro tempo. Mas durante a semana após o Pro Tour eu vou estar assistindo e analisando. Então, pô, fica o convite para colar e ver qual é que é. Mas eu iria provavelmente nesses 2 decks. Rudá, eu não quero jogar de agro. Ok, você tem o Esper. Eu não quero jogar de Esper. Então você vai para os outros decks. Mas saiba que as metas que você vai mais jogar provavelmente serão Esper e Boros. Então até recomendo você jogar um pouco de Esper e Boros para entender os decks melhor. Mas assim, é um cenário bem simples apontado. É claro que o Pro Tour pode mudar. A gente pode ter um hack dos Vampiros de novo. Eu acho que o BG pode vir com uma lista, mas tem que trabalhar muito nela. Eu não sei se, por exemplo, o Willi Edel, que é um cara que gosta muito de jogar de BG, juntando com outros caras que gostam, pode chegar em alguma lista interessante. Ele estava jogando Challenge bastante de BG, mas não estava indo muito bem. Talvez o Rápido seja algum caminho, mas por enquanto esses 2 decks para mim são um caminho mais seguro para você que é que nem eu, né? Precisa de tempo para se preparar para grandes eventos, tem que treinar, tem que jogar match a match. Eu acho que hoje é um ótimo dia para você falar, vou de Esper ou vou de Boros e bola para frente, que é o que provavelmente vai funcionar muito bem. Acho que você ganha muito já tendo foco na sua preparação. Show? Depois, então, essa semana deve sair outro vídeo falando do metagame do Pro Tour, né? Já com os números que o Frank Carsten vai liberar. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Beijão, até mais.